Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo Mais. Eu me chamo Thiago e hoje eu estou aqui com a minha companheira e apresentadora, Akemi. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Papo Mais. Hoje a conversa é com uma convidada que já esteve aqui em outros episódios e sempre traz reflexões profundas e práticas sobre o ambiente corporativo. Estamos com Sandra Ribeiro, diretora de RH e jurídico da Embeleze. Ela é psicóloga com MBA em gestão de pessoas, formação em coaching executivo e uma trajetória de mais de 30 anos promovendo ambientes de trabalho mais seguros, éticos e humanos. Ela atua ativamente no canal de transparência da Embeleze, lidera ações de prevenção ao assédio e segurança psicológica e participa também da organização de eventos corporativos internos, onde reforça que o respeito deve existir dentro e fora do ambiente físico da empresa. Sandra, é sempre um prazer te receber aqui no Papo Mais. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês e espero que seja um momento especial para todos que estão nos ouvindo também. Certamente será. Certo. Sandra, hoje o papo é sobre respeito, né, segurança e o papel real das empresas no combate ao assédio. Quando falamos em assédio no trabalho, muita gente ainda associa o tema apenas a assédio sexual. Mas a realidade ela é muito ampla com relação a esse assunto, né? Você pode explicar para a gente os diferentes tipos de assédio e dentro de uma organização, por exemplo? Olha, acho que esse assunto é uma grande oportunidade de estar falando aqui para as pessoas e terem conhecimento do que é, né? Porque o assédio, ele pode ser um assédio moral, pode ser um assédio sexual, pode ser uma oportunação sexual, ainda pode ser uma discriminação. Então, a gente tem várias nuances, né? Então, quando eu falo sobre assédio moral, eu estou falando sobre um abuso que normalmente, não exclusivamente, mas normalmente, é sobre um abuso de poder. Então, acontece com grande frequência com liderados e subordinados, né? Liderados e líderes, né? Quer dizer, eu tenho um líder e tenho um subordinado, então isso é muito comum, na grande maioria das vezes ocorre dessa forma. E tem uma intencionalidade. É muito importante a gente entender que o assédio moral, ele tem uma intencionalidade. E que intencionalidade é essa? É uma intencionalidade de denegrir, de atingir emocionalmente, desequilibrar aquela pessoa emocionalmente e também constrangi-la. Então, de que forma acontece o assédio moral? Eu posso cometer um assédio quando eu esvazio um colaborador. Então, ele tem algumas tarefas, eu vou esvaziando, na intencionalidade de denegrir, de falar que ele não é competente para aquela posição. Eu posso expor, né, essa pessoa, quando está com várias outras pessoas, eu posso expor falando que ela é incompetente também. Então, há uma intenção, o assédio moral. Ele é intencional e muito sério, muito danoso à saúde física e emocional daquele colaborador, né? Então, pode ser algo também relacionado à discriminação, uma discriminação com relação à raça, à idade, à escolha sexual, pode acontecer isso. Então, como eu disse, é muito comum entre líderes e liderados, mas também é comum entre o grupo de pessoas. Então, eu posso ter, vocês são colegas de trabalho, então vocês podem cometer um assédio moral comigo, por exemplo, né? Que estou aqui na tentativa de denegrir minha imagem enquanto profissional competente. Então, essa é a intenção do assédio moral, e a lei trabalhista, ela tem sanções para isso também, né? Quando eu falo sobre assédio sexual, eu tenho um cunho de constrangimento e tirar a liberdade de alguém, a vítima, que sofre esse assédio. Então, ela se sente incapaz de tomar atitudes com relação a isso, né? Ela se sente muito constrangida. E esse cunho eu tenho algum favorecimento, então eu faço uma troca sobre favores sexuais, né? Eu te promovo em nível organizacional, ou então a nível acadêmico eu também posso trocar favores, né? Em relação a você ter algum tipo de favor em benefício de troca sexual.
Então, isso pode ser gestos, isso pode ser piadas, e também tem um reflexo muito grande e muito danoso à saúde mental das pessoas que sofrem esse tipo de conduta, que é também muito comum nessas instituições, né? É curioso, porque eu confesso que eu fiquei surpresa agora, porque assim, o assédio sexual é algo que é sempre muito falado, né? E os outros tipos de assédio também, né? Como O moral? o moral. Só que essa questão de, como você disse, por exemplo, de eu cometer um assédio moral com ele, às vezes a gente comete até inconscientemente. Como você falou, eu não sabia, porque o fato de eu tirar uma atividade dele que não tá agregando, que ele de repente não tá a contento, vamos dizer assim, na equipe, seria um assédio... Então, depende. Não é com essa intenção. Você pode tirar uma atividade que não está tendo resultado, né? Ele não está conseguindo entregar. Mas não é isso. O assédio moral, quando tem uma intencionalidade de denegrir uma imagem. Você tira para denegrir a imagem da pessoa. Ou então eu estou fazendo aquilo, eu vou te dar um exemplo. Tem alguém que tenha 3 setores, é responsável por 3 setores. É um líder que tem responsabilidade em 3 setores. Estou falando de liderança, poderia ser qualquer outro colaborador, né? Então, ele é responsável por 3 setores. Eu não quero demiti-lo, mas eu não quero ali. Então, ele tem uma intencionalidade de esvaziando na tentativa daquela pessoa até mesmo pedir para sair. Então, é uma intencionalidade por detrás. Entendi. Se você tem, enquanto líder, uma decisão de que você vai tirar aquela atividade, mas não vai esvaziar, vai dar outras mais adequadas, isso não tem problema nenhum. Isso não é assédio. Entendi. Né? Quando você cobra por produtividade de forma respeitosa, isso não é assédio. Você pode cobrar produtividade, você pode cobrar resultado de forma respeitosa. Agora, quando você cobra resultado no meio de todo mundo e está denigrindo a imagem daquela pessoa, daquele profissional, isso não é possível. Isso pode vir a ser um assédio moral. Né? Então, tem uma intencionalidade, tem que ter uma repetitividade para ser assédio moral. Então, você faz aquilo constantemente, a pessoa é submetida a esse tipo de abuso constantemente. Então, está numa reunião, é questionada do que ela está falando, não dar crédito ao que ela está falando, como se estivesse falando alguma coisa errada, como se estivesse expondo. É uma exposição intencional. Não é algo que você está vendo que não está entregando e que você pode trocar de setor ou trocar de atividade, né? Tá. Mas você esvazia alguém no sentido, você isola aquela pessoa. Então, ela precisa, por exemplo, de uma orientação sua e você isolou, você não quer nem saber. Você provoca que ela peça para sair. Então, isso é configurado um assédio moral. Porque existe, né, Kemi, uma linha muito tênue, e talvez por isso que isso seja simples e complexo ao mesmo tempo. Porque existe uma linha muito tênue nessa questão do que não é assédio e o que é assédio. Não é assédio cobrar produtividade de forma respeitosa. Isso não é assédio. Tá, entendido. Então, tá, agora eu entendi. E aí, se a gente for pensar também na importunação sexual, que é diferente do assédio sexual, e que também é mais comum nessa relação de poder e de ascensão, como um professor, por exemplo, mas pode acontecer numa linha de colegas também, né? Não é tão comum, mas pode acontecer. E quando eu falo sobre importunação sexual, eu estou falando de efetivamente atos sem consentimento e que acontecem, eu não preciso conhecer a pessoa, aliás, quase sempre eu não conheço, né? Em ambientes públicos, em festas, onde uma pessoa vai te dar um beijo e você fala, nossa, o que é isso? Eu não estou te autorizando a me beijar. Então, isso é uma importunação sexual. Em transportes públicos, quando alguém fica próximo de você, quando coloca um órgão da pessoa exposto, né? Quando ejacula, enfim, em ambientes assim, abertos, né? Públicos, e que isso é uma importunação sexual, isso é crime, isso dá prisão, inclusive, né? Então, e o assédio sexual, a pessoa pode ser demitida por justa causa também e é tipificado como um crime. Então, são consequências muito sérias e as empresas precisam ter isso muito claro, não normalizar esse tipo de conduta, né? Isso é verdade.
E, Sandra, como é que você enxerga o cenário atual nas empresas em relação ao combate de prevenção ao assédio? Em situações de eventos corporativos, por exemplo, confraternizações, ações internas, os colaboradores, né, que representam as empresas. O que as empresas, as organizações, elas precisam fazer para prevenir esse tipo de comportamento? Olha, você fez 2 perguntas em uma, né? Fez um combo aí. No primeiro momento, eu acredito que há uma evolução, sim, nas empresas com relação ao combate ao assédio, a terem ambientes mais respeitosos, mais inclusivos, diversos, mas ainda tem muitas lacunas nisso, né? Ainda tem muita coisa a ser feita. Eu acho que com as exigências legais, que cada vez mais estão fazendo com que as empresas precisam se adequar, por exemplo, agora a gente tem a NR1, que fala sobre isso, sobre a saúde, né, mental também, sobre essa preocupação que as empresas precisam ter. E sobre a própria sociedade exigindo ambientes mais respeitosos e com mais segurança psicológica e éticos, as empresas têm se adequado, mas ainda algumas nem ainda estão fazendo nada, né? Então, a KPMG, ela lançou um estudo sobre assédio no Brasil, no final do ano passado, onde ela traz que 30% dos colaboradores, eles já sofreram algum tipo de assédio. Desses 30%, 46% foram assédio moral no trabalho. E 14% foram assédio sexual. Mas o mais impressionante é que apenas 8% deles denunciaram. Então, que ambiente nós estamos tendo organizacional onde não há uma segurança para que as pessoas possam denunciar? Por que elas sentem medo, né? De serem mandadas embora, de terem retaliações? Que ambiente é esse que a gente está fazendo nas organizações? Então, que cultura organizacional é essa? E tem muitas questões, quando você me fala o que você acha hoje em dia, existe ainda muita questão estrutural. É o que está lá em cima. Quando a gente fala sobre viés inconsciente, que você trouxe aqui, a gente fala sobre estrutura. O que é a estrutura? É o que está lá no fundo, lá de baixo, escondidinho, que é estrutural. É aquilo que a gente tem que combater. O que está na estrutura organizacional e na cultura organizacional. Eu acho que te respondi o que você estava me perguntando. E o outro ponto é o que fazer quando você está representando a empresa fora do ambiente, fora lá da sede da organização. Bom, a gente tem que entender que fora da sede da organização, seja eu estando aqui no podcast, falando, representando uma empresa, ou estando numa confraternização, isso é um ambiente ainda empresarial. Exatamente. Né? A gente tem que lembrar que existem códigos que a gente precisa cumprir. Existem combinados que a gente precisa exercer. Então, quando a gente está indo, vou dar um exemplo, se a gente tem uma confraternização, né? Se a empresa faz uma confraternização anual, por exemplo, e ela precisa levar os colaboradores dela através de um transporte público, você precisa colocar um representante em cada transporte que está levando aquela quantidade de pessoas. Você precisa ter pessoas que possam ali estar agindo numa necessidade, né? Então, precisa ter pessoas representando a empresa, seja na própria confraternização, seja na ida e na vinda, garantindo essa segurança física e também psicológica da organização. E isso é uma preocupação muito grande de quem faz evento, né? Seja a área de evento, seja a área de RH, é uma preocupação. Acho que você só relaxa depois que acaba o evento. Deu certo, não teve nenhuma ocorrência. Né? Exatamente. A gente trabalha direto com isso, né, Kemi? E tem uma questão, né, que eu acho que vocês devem sofrer também, que é a questão... E essa questão do álcool, né? O que você faz com também, isso? Tão complicada quanto. Então, você libera. Então, tem empresas que liberam. Tem outras empresas que falam assim, olha, eu vou liberar por 2 horas ou por 2 horas e meia e depois não libero mais. Então, o que é importante, no meu ponto de vista, é que a gente faça, que as empresas possam fazer, antes que aconteça o evento, que a gente reúna as pessoas, os colaboradores, e que a gente possa lembrar que eles estão indo para um evento corporativo, ou que eles estão indo para uma feira que é corporativa com alguns clientes, por exemplo. Ou que eles estão indo para qualquer lugar fora das instalações que eles representam a empresa e, portanto,
representam a marca, a imagem. E que não podem, eles têm que estar preocupados, né? Nós somos embaixadores dessas marcas, a gente tem que estar preocupado de como nós estamos agindo. E não é fácil, exatamente nesses momentos, especialmente nas confraternizações, que pela minha experiência é que acontecem os assédios sexuais, as oportunações e até assédio moral. E aí, por isso que precisa ter pessoas, tanto da empresa quanto do próprio local onde você está fazendo esse evento, que ficam ali e saibam com quem reportar, os responsáveis pelo evento, para reportar questões que a gente possa tá agindo, né? Tá tomando providência. Mas eu acredito muito em informação. Então, quanto mais você informa, quanto mais você orienta, mais fácil é. Não evita tanto. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas pode melhorar bastante a situação, né? Sim. Eu tenho um relato aí nos nossos eventos. Nós não costumávamos passar esses tipos de recados sobre bebidas, enfim. E desde que o Adolfo assumiu, ele pediu para que nós fizéssemos esse trabalho, sempre que quando começasse o evento, passar esse tipo de recado e tal. Por mais que a pessoa, no consciente dela, ela tem essa noção, mas a questão da gente passar esse recado surtiu muito efeito. Você viu a diferença? Sim. É como você disse, né? Não cessou, mas diminuiu. Exatamente. Diminuiu muito, porque as situações que a gente viu eram muito maiores, né? Sim, muito maiores. Estavam acontecendo com muita frequência. E depois que a gente começou a passar os recados, isso diminuiu bastante. Eu acho, o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Quanto mais informação você dar, mais consciência você espera que as pessoas possam ter. Sim. E é claro, você não vai conseguir uniformizar tudo. Mas que bom, né? Que você viu na prática que isso funciona. Eu acho que na prática isso funciona muito. Quanto mais você treina, quanto mais você dá informação, melhor é. Informação nunca é demais, né? Agora, se acontece, você tem que tomar as providências, né? Nós já advertimos, por exemplo, briga na volta de confraternização de duas colaboradores, homens, que começaram a brigar porque estavam extremamente bêbados. Os dois receberam advertência. Então, é importante que a gente oriente, mas também que a gente haja no momento que precise agir, para que a empresa entenda, para os colaboradores entendam que aquilo é importante, que a segurança do colaborador importa para a organização. Sim. Até porque eu entendo também que quando você comunica, você avisa, né, você fala, você também tem um certo respaldo, né? Fala, eu te disse, a gente né, pediu para colaborar, enfim, a gente tem um respaldo. Quando você não diz nada, ninguém me diz, não que a pessoa não saiba que ela não deva fazer, né? Mas é como você disse, a bebida às vezes também provoca algumas situações que a pessoa depois que bebe, ela perde a noção. Reações químicas diferentes. Exatamente. Então, assim, de qualquer modo, eu penso que o outro lado está, de certa forma, respaldado por ter passado, né, um comunicado. E eu também vejo um ponto muito relevante nisso. Não só a gente passar para os colaboradores, para os líderes também entenderem o que é isso, né? O que é uma simples brincadeira, o que é uma discriminação, o que é um assédio moral, um assédio sexual ou uma importunação. É importante que eles entendam também e ajude os organizadores do evento, porque tem uma cultura também que é achar que o organizador do evento ou o RH é o responsável, eu estou ali curtindo a festa, né? Verdade. Todos nós somos responsáveis. Isso é verdade. É importante também que a cultura empresarial ela comece a ver isso, né? E que a liderança comece a se sentir responsável nesses lugares também. Não é só uma pessoa. Eu vejo muito no dia a dia que é o organizador do evento, ele que é responsável que não fez. Não, você também é. Você também está junto aqui. Exato. A gente passa muito por essa situação, porque as pessoas falam, tem que tomar até nossa, umas gotinhas de Rivotril vocês pra não poder dançam, relaxar. né? Nossa, Thiago, você não bebe nada. Não, gente, a gente tá aqui trabalhando. Não é que a gente não bebe, a gente bebe, mas quando a gente estiver no nosso ambiente, fora daqui. A minha equipe, ela fala aqui muito não, isso. aqui Eu deixo eles irem lá se divertirem, mas se acontecer alguma coisa, eles são acionados. Exato. Mas eu fico tensa. Eu acho que o melhor momento da confraternização é ficar feliz, que as pessoas estão felizes, mas é quando acaba, porque é muita responsabilidade. Né? É muita responsabilidade. Sim. É muita, nossa, nem fala. Bom, Sandra, trazendo um pouquinho para o ambiente de crédito e cobrança, é um ambiente onde tem
muita cobrança, metas altas, muita pressão, né? Você acredita que isso pode acabar intensificando comportamentos abusivos ou dificultando a identificação do assédio? Sem dúvida nenhuma, Thiago. Sem dúvida nenhuma, porque isso tudo pode ficar muito escondida numa empresa que tem que fala que é cultura, né? Então ela fica lá, você está cometendo um assédio e está escondido como se fosse, não, aqui é cultura de cobrança, e é você, Thiago, que não está adequado nessa cultura. É você que tem mimimi, é você que... Então eu acho que a forma como o seu líder trata a equipe é que vai editar essa questão, sabe? Porque a empresa é feita de pessoas. Uhum. E ela faz produtos e serviços para pessoas. E quem faz isso são pessoas. Então, o tempo todo você está falando sobre pessoas. Então, e a liderança tem um papel muito importante, ou crucial, ou fundamental nisso tudo. Então, a forma como você cobra, se você cobra de forma respeitosa, ok. Se você cobra metas e resultados de formas abusivas, com grito, falando que você não está adequado, isso provoca uma reação até na pessoa, né, no colaborador, de que ele começa assim, não, eu não sou adequado. Eu estou inadequado para esse setor, ou então realmente eu sou muito sensível a isso. Não, você está sendo submetido a um assédio moral. Você não está sendo submetido só a uma cobrança normal de metas e respeitosa. Isso não é respeito. Então, assim, eu acho que a preocupação é quando, e o crédito de cobrança passa por isso, né? E o assédio pode ser até extramuros, né? Que quando é falado, por exemplo, com um cliente, né, que precisa de fora, então você pode ser maltratado. Uhum. Então o assédio moral ele pode ir além da própria organização. Então, sem dúvida nenhuma, ele pode ficar escondidinho como uma cultura de cobrança, como uma cultura mais agressiva, e na verdade é um assédio. Eu acho que a área que sofre muito com isso também, essas áreas de telemarketing, aquelas áreas que precisam bater metas, atingir... que escutam coisas muito agressivas. Exatamente. Também, que podem ter questões sérias psicológicas e físicas, né? E assim, me surgiu uma curiosidade, você que, né, tá dentro de uma empresa, né, que lida ali com diversas áreas. Existe, assim, alguma determinada área dentro da empresa onde você consegue identificar que existe um risco maior ou que existe efetivamente um assédio moral maior por conta dessas cobranças, dessas situações? Eu acho que quando você trouxe a Kemi, por exemplo, tem áreas que já são suscetíveis a isso. Uhum. Mas, por exemplo, numa área comercial, né? Que você bateu a meta, hoje é dia 30, bateu a meta. Amanhã é dia 1º. Você começa tudo de novo. Tudo de novo. Né? Não tem nenhum respiro, né? Ou você pode pensar numa área industrial, no chão de fábrica, onde está com um movimento muito grande, precisa ter uma produtividade muito grande. Então, isso é muito relativo. Mas pode ser uma área também que seja tranquila e que o problema é a liderança. A liderança que não sabe tratar, que não trata com respeito, não trata com ética, e que há abuso. E que, muitas vezes, ele mesmo, o líder, não está percebendo, ele está achando que ele quer cumprir meta e vai, é inconsciente também, né? Mas é um abuso. Então, é muito relativo, pode ser lugares muito tranquilos, mas que sejam tóxicos, né? Líderes tóxicos também, e que provoquem questões emocionais grandes, desequilíbrio emocional grande. A gente tem que tomar cuidado, né? E a gente vê isso sempre, né? Exatamente. Às vezes a gente está cometendo assédio e não está percebendo que está cometendo. Mas né? o mais importante cuidado. é a tomada de consciência, né? É a informação, é que a gente faça isso de uma maneira constante e não pontual. É que a gente não queira cumprir só com as normas e legislações e leis, é que a gente faça entendendo que uma empresa responsável, uma empresa ética, uma empresa inclusiva, ela vai ter melhores resultados, sem dúvida nenhuma. Tá correto. E na prática, que ferramentas ou ações uma empresa pode adotar no dia a dia para promover o respeito e evitar os abusos? Olha, quando eu falei do estudo da KPMG, tem vários outros estudos, né? E um deles, eu fiquei até assustada quando eu li, que falava assim, 1 em 5 empresas não tem seu código de ética, sabe? E a maioria, quase 50%, não fazem treinamento sobre questões éticas, sobre questões de assédio, sobre questões de diversidade,
Não fazem, quase 50%. É meio que inacreditável, né? Hoje em dia, mas é uma realidade. Então, é isso. Eu acredito que você ter seu código de ética, mas não deixar ele só escrito bonitinho. Ai, que lindo, tá aqui o livrinho aqui, ninguém abre. A gente tem que falar em treinamento. A gente tem que falar em todos os treinamentos sobre esses pontos, né? A gente tem que massificar. A gente não tem que fazer coisas pontuais. A gente tem que fazer coisas constantes. E mais do que ter código de ética, mais do que ter código de diversidade, inclusão, mais do que ter isso tudo muito bem, políticas bem fundamentadas e divulgadas, né, que é importante, porque não adianta ter a política dentro da empresa ou no RH e que ninguém conhece. Você tem que ter um canal onde as políticas estejam lá de fácil acesso. Mas mais do que isso, é o dia a dia, né? É o que você faz no dia a dia, é como você age no dia a dia. Então, isso tudo é importante. Código de ética é importante, treinamentos contínuos é importante, destacar, como a gente falou, nos eventos, antes, durante e depois, né? Ver o que aconteceu, ter feedback, fazer pesquisa de clima, isso tudo é importante. Mas o dia a dia, a forma como você conduz, a forma respeitosa e ética que você tem que ter de relacionamento, é o mais importante, porque senão isso tudo vai ficar para trás. Porque a sua prática não condiz com aquilo que você fala. Então, é importante fazer isso. Verdade. Sandra, a segurança psicológica ela é um dos pilares mais falados hoje em dia, mas como que as lideranças podem, de fato, criar uma cultura onde os colaboradores se sintam seguros para falar, denunciar e serem ouvidos? Acho que esse é um ponto extremamente importante e relevante, que a gente fala muito sobre segurança psicológica. O que é isso, essa tal de segurança psicológica, né? É que você realmente, que o líder, ele crie esse espaço de escuta, ele esteja disponível verdadeiramente, por inteiro, para escutar. E aí, imagina, como é que você vai relatar numa cultura onde você não é nem ouvido? Onde você não pode se expressar. E as pessoas confundem um pouco que expressar não significa eu aceitar ou a empresa aceitar todas as opiniões ou pontos de vista. Mas eu acho que a líder tem um papel crucial nisso. Ele pode criar reuniões onde peça opiniões, peça informações sobre determinada questão, né, que está se discutindo ali, mas exclusivamente também fazer com que as pessoas tenham vozes. Todas tenham vozes. Tem aqueles mais tímidos, né? E que a gente pode falar, e você, fulano? E você, Thiago, que é mais tímido? O que você tem a dizer sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, criar esse ambiente onde as pessoas se sintam ouvidas, escutadas, né? De verdade, e que elas possam expressar o que elas pensam. Né? Então, começa por aí. Criar esse ambiente, porque senão jamais as pessoas vão relatar. Elas ficam com medo de represária. Elas ficam com medo do que vai acontecer, de perder seus empregos. Elas ficam com medo daquilo não ir para frente, não ter uma imparcialidade na investigação, né, quando há um relato. Então, você me perguntou e eu acabei esquecendo do canal, né? Eu acho que é importantíssimo você ter canais, não só o RH, mas ter quem tem setor de compliance, quem tem canal de escuta, canal de denúncia, no caso da Embeleza, ela tem um canal de transparência. Então, ter canais onde a pessoa se sinta segura para falar. Mas ela não vai se sentir segura se a minha liderança direta não me der esse espaço de escuta verdadeira, de escuta legítima. E para que seja tomada uma ação efetivamente, porque às vezes também essa questão, né? Às vezes a pessoa nem vai lá falar porque ela sabe que ela vai falar e ela não vai ser ouvida, não vai ter uma ação, né? Exatamente. Com aquilo. Ou então não vão ser imparciais, né? Ou então a empresa ela tem uma cultura de que ela protege quem tem muito tempo de empresa ou quem tem cargos maiores. Então, se a minha cultura já fala isso, se a estrutura organizacional já transmite isso, como é que você vai relatar? Vai dar em nada, sabe? É aquela coisa que eu vou nadar e morrer na praia, não vai dar em nada. Então, isso é uma cultura de descrédito, isso é muito sério, né? Eu acho que acaba complicando até mais a situação da outra pessoa, né? E aí cria um ambiente muito tóxico de desconfiança, de não confiança, e com certeza as pessoas vão procurar outra organização que não seja tóxica, né? Infelizmente, né? E aí, seguindo com essa atuação
você promove muita atuação, muita campanha, né? Imagino, na empresa, enfim, treinamentos. Essas iniciativas, elas fazem realmente a diferença? Elas trazem algum benefício quando você promove esse tipo de ação educativa? Elas trazem, a Kemi, um benefício e realmente elas podem transformar numa cultura organizacional se na prática isso estiver acontecendo, se o meu discurso estiver coerente com a minha prática. Daí isso tem uma força gigantesca de transformação cultural e estrutural dentro de uma organização. Agora, se eu faço treinamento, se eu faço campanhas, e que isso é só para poder constar, porque a empresa tem uma exigência legal, isso com certeza não vai adiantar de nada e nem vai mudar a cultura dessa empresa. Então, se eu tenho coerência entre o que eu digo e o que eu pratico, sem dúvida nenhuma. Sim, faz a diferença. Vai transformar, pode transformar de uma maneira incrível as organizações. Sandra, considerando toda a sua bagagem, experiência e olhando para o futuro, o que você gostaria de ver mudando nas empresas brasileiras com relação ao combate ao assédio? Que realmente elas se interessassem genuinamente por combater o assédio, né? De ter ambientes seguros, éticos e que não seja só um cumprimento legal, digamos assim, ou vou fazer o básico, né? Então, acho que é muito importante porque acho que os estudos já provam para a gente que para que você tenha resultado extraordinários, você precisa ter uma cultura de respeito e de ética. Você pode ver que quando os resultados não estão bem, e alguma coisa de errado está acontecendo, né? Então, eu acho que é essa consciência. E os líderes também, eu chamo de pipocar, sabe? Pipocar para mim é ter consciência. Então, eu não tinha consciência daquilo, mas agora eu tenho consciência daquilo. Então, cada vez mais ver a sua responsabilidade. Liderar, eu acho que tem muito mais ônus do que bônus. Porque o tempo todo você tem que se questionar o que você está fazendo, quais são os seus vieses inconscientes. Então, eu gostaria muito de ver. É claro que tem empresas que estão aí surfando nisso de uma maneira linda, mas eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. As empresas, eu vejo que às vezes acham que isso aí é moda. É moda, né? E não é mais moda. Se um dia foi, que eu não acredito que tenha sido, mas não é mais moda. Tanto que ele se traduz em leis, se traduz em legislação, mas que a gente não fique só nisso, que a gente faça realmente consciente, que a gente faça entendendo que a pessoa é o centro, eu faço através dela para outras pessoas e ela tem que ser respeitada, ela tem que ser cuidada e ela tem que se sentir segura. Então, e por muitas vezes o assédio está estruturado, como você disse no tá lá escondidinho, né? E eu acho que por muitas vezes pode ser que até inconscientemente. Sim. E aí eu acho que é onde entra essa questão do treinamento, que eu acho que joga luz aonde precisa, né, de luz, onde o pessoal... E quando você me fala assim, que eu espero é que essa pauta esteja junto com outras pautas sobre o combate ao assédio. Esteja junto à sua pauta da diversidade, sobre a ética, sobre o respeito, sobre a inclusão. Que seja uma pauta estratégica, que não seja só de um RH, que seja discutido em pautas estratégicas. Porque é isso, se eu quero resultado, eu preciso olhar para isso. Não há mais espaço para que eu não olhe. Então, que seja uma pauta estratégica nas organizações. Que sejam discutidas sobre isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque existe muito interesse, né? Esse jogo de interesse, às vezes, contribui para que o assédio aconteça também. Porque... em determinadas situações, se você tem um certo interesse em alguma coisa, pode ser que às vezes você faça desentendido, faça uma vista grossa, para não, enfim, não ter que tomar determinada ação. Falando de consentir, para não perder, exatamente, quem está sofrendo o assédio ou quem está praticando o assédio? Eu acho que no caso, assim, uma pessoa que poderia tomar uma atitude em relação a um terceiro que está sofrendo um assédio. Às vezes ele se cala, porque para ele está sendo benéfico, vamos dizer assim, manter aquela outra pessoa que comete o assédio. Entendeu? Não sei se isso acontece. Aconteceu uma questão recentemente sobre discriminação em uma das nossas empresas. E que a pessoa estava confundindo que era assédio, né?
Porque assédio tem que ser um ato contínuo, com intencionalidade. E a discriminação é diferente, né? Discriminação normalmente é uma característica pessoal. Então, eu vou falar o seguinte, eu não vou promover a Sandra porque, não sei, ela não se veste bem. Eu acho que eu não vou promover ela, porque não fica bem para essa posição. Uhum. Tô dando um exemplo aqui. Ou então, eu não vou promover uma mulher porque ela pode ficar grávida. Então, eu estou tendo um preconceito de gênero aí, né? Isso é uma discriminação. É uma discriminação. Ou então, eu não vou colocar uma mulher numa reunião. Estou falando da mulher porque fica mais fácil da gente entender. Uma mulher numa reunião, porque ela não vai saber se portar e só tem ela de mulher. Mas aconteceu um fato desse de discriminação, onde a pessoa ela entrou na empresa, no escritório, já brincando que ela estava muito... eu não gostaria de falar tão claramente, mas ela estava muito assim... Ela começou já a brincar com ela mesma. E as duas outras colegas começaram a brincar, porque ela começou, né? Então, até isso é interessante Ela a gente abriu essa porta, né? informar de que não é porque eu chego brincando sobre mim, sobre uma característica minha, por exemplo, eu estou muito gay hoje, né? Porque eu estou com uma camisa que diz isso e que o meu cabelo, eu raspei a cabeça, por exemplo. E aí você e o Tiago, aqui me brincam também, pô, Sandra, você tá muito mesmo, hein? Nossa, você fez isso, você fez aquilo, essa camisa, lá. E começa a brincadeira. Mas um outro quarto aqui que está ouvindo está se incomodando. Esse quarto fez uma denúncia no canal, porque não estava confortável. Mas esse quarto sabia mais sobre essa pessoa que começou a brincar. Por isso que ela se incomodou. Mas ela que começou a brincar, olha que louco isso também. Né? Como é difícil, às vezes, a pessoa entra na brincadeira porque está confortável. Porque o outro que está que estão brincando, ele mesmo começou. E isso é uma discriminação, isso não pode acontecer. Então, a gente teve que fazer treinamento para explicar. Por mais que o outro venha conversar sobre isso não é uma simples brincadeira. Isso é uma discriminação e a gente não vai aceitar. Assédio, discriminação, assédio moral, assédio sexual, discriminação é tolerância, ou então importunação, é tolerância zero. Não tem que ter tolerância porque você tem um cargo alto, porque você tem muitos anos de empresa, ou seja lá porque a tolerância é zero sobre isso. Então, mas a gente percebeu que as pessoas brincaram porque eu comecei a brincar. Mas mesmo assim isso é considerado uma discriminação. Então é importante que a gente... Então, a gente que entra na brincadeira tem que tomar cuidado também. Depende do tipo de brincadeira. Se for uma brincadeira discriminatória, ou seja, contra a sua pessoa, né? Porque a escolha é sua, né? Se você faz parte, se você tem uma escolha sexual, é sua. E ninguém tem que questionar essa escolha. Exatamente. Então, mas é interessante isso. Por mais que o outro brinque, você não pode estar entrando na brincadeira. Você não deve estar entrando na brincadeira. Para não se tornar discriminação. E nesse caso, inclusive, estava entre os dois ou os três. E um terceiro que não estava ali envolvido. Se incomodou. Fez a denúncia. E aí fez a denúncia. E quando a pessoa, depois de um tempo, foi demitida por algum motivo, essa pessoa que estava brincando, ela fez a denúncia também. Aí ela sentiu a vontade de fazer a denúncia. E o que pode acontecer com isso? Isso pode virar um processo trabalhista. Exatamente. Olha, essa muito mais grave do que a gente imagina, né? Exato. Às vezes, por falta de informação ou por entender que é uma simples brincadeira, você está discriminando alguém e você não sabe que está discriminando. Então, o papel importante da organização é conscientizar e trazer isso para a ponta do iceberg. Interessante. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso episódio. Sandra, que recado que você gostaria de deixar para alguém que está passando por uma situação de desrespeito no ambiente de trabalho e não sabe por onde começar? Olha, o recado que eu quero deixar hoje aqui é que você não ache que isso é normal, porque não é normal. Que você busque pessoas que você confie, que você busque canais na sua organização que tenham, seja o RH, seja o compliance, seja um canal de denúncias. E se ainda assim você não tiver ninguém que você confie, nenhum canal também que você confie, que você procure ajuda psicológica. Mas não naturalize esse tipo de conduta achando que é normal, que é a cultura da empresa, porque isso não é cultura empresarial e não deve ser cultura empresarial e vai trazer para você
danos muito sérios à sua saúde física e mental. Então, não deixe de falar e compartilhe com pessoas que você confia. Esse é o recado que eu quero deixar aqui hoje. Legal. Muito Muito bom. obrigada, Sandra. Muito obrigada por mais uma conversa enriquecedora, né? Tão necessária, traz muito conhecimento para a gente. Sua participação é sempre um presente para nós. Presente para mim também. Sinta-se à vontade para voltar para gravar muitos outros episódios com a gente, porque os assuntos são sempre muito bons. Muito obrigada. É sempre uma troca muito boa com vocês me deixam muito à vontade para estar falando. Espero que tenha e que surta efeito, né? Sim. Que as pessoas possam ter mais consciência, possam entender melhor sobre isso, que é uma linha tão tênue e que isso causa um sofrimento e pode causar grandes doenças também, né? Grandes prejuízos, né? Grandes Sim, prejuízos vida. físicos e mentais. Verdade. Tá, joia. Muito obrigado, Muito Sandra. obrigada. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Pedimos que vocês sigam as nossas redes sociais. Lá nós temos bastante temas para ser discutidos, onde vocês possam ter insights. Enfim, pedimos que vocês sigam a gente lá também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.